Questão de número 22. A questão 22, pessoal, é bem simples e é rápida. Você tem uma historinha aí, que ele diz que Maurício de Souza, criador da fábula, da famosa revista com histórias em quadrinhos, tarará, ele fala no Olero do Mundo. Aí diz assim: se os personagens da história em quadrinhos acima continuassem perguntando as letras com o objetivo de formar todos os anagramas possíveis, eles iriam obter mais quantos anagramas? Olha a palavra que eles estão usando na questão de número 22. Olha, a palavra que está aparecendo aí é a palavra óculos. Preste bem atenção agora e cuidado. Sempre que aparecer uma palavra que ela tem um acento, o acento ele não atrapalha em nada. Ele não serve como elemento da permutação, não serve, tá bom? Cuidado. Então vamos pensar assim: óculos, tá aí, ó. Observe que você tem de vogal o O, o U e o O. O C, o L e o S seriam as nossas consoantes. Observe que com a palavra óculos, quantos anagramas eu posso formar? Olha lá. Com duas letras O, com uma letra U, uma letra C, L e uma S, quantos anagramas você pode formar? Seria simplesmente uma permutação de quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos anagramas? Permutação de 6. Aí vem a pergunta: tem elemento repetido? Resposta: sim, tem elemento repetido. Quais são os elementos repetidos aqui? O O, que são 2. Então tá aí, ó. Permutação de 6 com repetição de 2 elementos seria o O. Então eu tenho simplesmente 6 fatorial sobre 2 fatorial. Nesse caso eu vou ter 6, 5, 4, 3, 2 fatorial, 2 fatorial. Mando embora o 2 e vou ter como resposta 6 vezes 5, 30, vezes 4 vezes 3, 12. Resposta: 360 anagramas. Tiago, 360, tem aqui resposta B de bola. Não, senhor. Já viram o gabarito? A resposta correta é o item E. Por que a resposta não é 360? Olhe o finalzinho da pergunta. Ele pergunta: eles iriam obter mais quantos anagramas? Ou seja, eles obteriam mais quantos anagramas? Bem, se você olhar no desenho, 2 anagramas já apareceram. Quais foram os 2 que já apareceram? Óculos, que é diferente de loucos. Mas já apareceu essas 2 palavras. Tiago, já apareceram as 2? Já. Olhe para o seu desenho que você vai ver que essas 2 já apareceram. Tá aí, ó. As 2, óculos e loucos. Já apareceram as 2. Ele quer saber mais quantas ele pode criar. Bem, se você analisar com calma, você vai ver que 2 já estão contadas em 360. Então eu vou ter que tirar essas 2, sobrando então 358 como sendo a resposta de fato da nossa questão. Então tá aqui, ó. 358 seria realmente a questão que vocês estão vendo, o resultado dela. 358 seria justamente a resposta, que é o total, tirando as 2 palavras. Qual é então o item? Se eu não me engano é o item E, não é isso? O item E como resposta correta. Show de bola. Rapaziada, passando então para a questão de número 23. O que é que diz a questão número 23 aí? Olhe, com calma. Ele diz na 23 assim. Cadê a 23? Cadê a 23? Ele diz assim: quantos são os anagramas da palavra volume que começam por vogal e terminam por vogal? Opa! Volume. Volume. Tá aí ela aí. Eu vou separar aqui as vogais só para você ver. O, U, E. Tá aqui. Volume. Ele deixou bem claro quantos anagramas começam por vogal
e também estão terminando por vogal. Quando eu monto aqui, pessoal, como ele quer que comece e termine por vogal, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bem, aqui tem que ser uma vogal e aqui tem que ser uma vogal. Aqui, tá? Tá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu separar aqui para ficar fácil de vocês escolher. E aqui para vocês escolher. Vamos lá. Se ele quer que comece e termine por vogal, eu vou ser obrigado a te perguntar agora. Para a primeira casa, que tem que ser uma vogal, quantas opções eu tenho para completar essa primeira casa? 3 opções de escolha. Ou eu coloco o U ou E. Então tem 3 opções de escolha para cá. Como eu já coloquei uma vogal aqui, não me interessa qual foi, mas eu já coloquei uma aqui, eu vou ter que colocar uma outra vogal lá no final. Quantas opções de escolha eu tenho para a última casa? Só 2. Por que, Tiago, que tu começou a se preocupar com essas 2? Ora, porque ele quer saber quantos anagramas vão ter que começam e terminam por vogal. Então minha preocupação é com a primeira e com a última casa inicialmente. 3 opções de escolha para a primeira, 2 opções de escolha para a segunda. Então tá aí, ó, 3 e 2. Como é que vai ficar agora? Eu tenho ainda quantos elementos para ficar trabalhando? 1, 2, 3, 4. Então tem uma permutação de 4. É só multiplicar os resultados. Repetir? Vamos lá. Deixa eu só colocar aqui. Isso aqui, ó, não é voo do volume, não. Isso aqui tem que ser uma vogal, vogal, e aqui tem que ser uma vogal. Tá aqui. Pronto. Tem que ser vogal. Vogal a primeira, vogal a última. Perfeito? Aí, ó, vogal e vogal. Nesse caso, vogal e vogal, o que é que nós teremos? Quantas opções de escolha para a primeira? 3. 1, 2, 3. O ou U ou E. Quantas opções de escolha para a última? Sabendo que eu já usei uma vogal? Só 2. Se eu tiver usado O, sobra o U ou E. Se eu tiver escolhido o E, sobra o U. Sempre 2. Lembrando que eu só usei 2 vogais até agora. Então aqui vai ficar sobrando, vamos supor. Eu comecei com U e terminei com E. Ainda sobram quantas letras para ficar trocando de posição aqui entre as 4? 1, 2, 3, 4. Então eu tenho 4 para ficar trocando de posição. Por isso a permutação de 4. Então vai ficar, resposta, 3, que são 3 opções de vogal, 4 fatorial, que é a permutação de 4, que são as 4 que vão ficar trocando aqui no meio, vezes 2. Então vai ficar 3 vezes 4 fatorial, que é 24, que é 4, 3, 2 e 1, vezes 2. Então isso aqui vai me dar o quê? 3 vezes 4, 72, vezes 2. Resposta, 144 anagramas estão começando e estão terminando com vogal. Se a pergunta fosse, Tiago, no total, sem nenhum tipo de exigência, nenhum tipo de organização, aqui ele fez, vogal e terminar com vogal, começar e terminar. Se não tivesse sido feito, você teria quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O total de anagrama da palavra volume seria uma permutação de 6, que daria 720. Mas, começando e terminando por vogal, são apenas 144. Resposta correta, o item C de casa. Tudo bem? Tá aí, mais uma, o item C de casa. Ótimo. Passando agora para a próxima questão. Nessa questão que você está vendo, a questão de número 24. Eita, que essa daqui é bonita. Ô, questão bonita. Ele diz assim: quantos anagramas podemos formar com as letras da palavra volume, de tal sorte que as vogais apareçam em ordem alfabética? Ótimo. Volume. De novo, volume. Eu vou deixar aqui bem destacado as vogais e as consoantes. Pode ser, não tenha dúvida. Volume. Tá aí, ó. Pronto. Volume. Rapaziada, olha aqui. Volume, não é? Certo. Olhe com calma e veja. Ele está pedindo os anagramas em que as vogais estão
em ordem alfabética. Cuidado para não confundir a pergunta. Vogais em ordem alfabética é uma coisa, vogais juntas é outra totalmente diferente. Vogais em ordem alfabética e vogais juntas são perguntas diferentes. Então tá aqui, ó. Ele quer saber quantas vogais estão em ordem crescente. Vou te dar um exemplo. Volume. Desse jeito não serve. Eu vou te mostrar dois anagramas que ele iria satisfazer. Se aparecesse assim, E, V, O, U, M, L. Pronto. Olhe para as vogais. O E está antes do O, que está antes do U. Estão juntas? Não. Mas estão em ordem alfabética? Está. O E, O e U. Se aparecesse assim, E, V, L, O, M, U. O E está bem aqui, o O está aqui e o U está aqui. Estão juntas? Não. Mas estão em ordem alfabética? Estão. Observe que ele está querendo em ordem alfabética. Quando ele diz em ordem alfabética, pessoal, ele está querendo dizer que você tem que olhar para a palavra e sempre ver o E em alguma posição antes do O e o O em alguma posição antes do U. Tá claro? Sempre que você tiver uma questão dessa, sempre, onde dentro da permutação ele estabeleceu uma ordem entre os elementos, uma ordem, um critério de posição entre as estruturas, é só você fazer direto, ó. Eu já explico por que é isso, tá certo? Só acredite primeiro como é que faria direto. Você iria simplesmente fazer a permutação total dividido pela permutação da parte que foi estabelecida aquela certa ordem. Como assim, Tiago? Pessoal, a permutação total. Volume tem quantas letras? 6. Então é a permutação de 6. Porque não tem repetição, então é direto. Permutação de 6. Dividido pela permutação da parte que foi estabelecida a ordem. A ordem é estabelecida entre as vogais, não é? Não tem que estar em ordem alfabética? Então ficam 3 vogais. Então é só dividir pela permutação de 3. Acabou a conversa. Quando você faz isso, vai ficar 6 fatorial sobre 3 fatorial. Isso aqui vai dar 720 sobre 6. 6 fatorial é 720 sobre 6. Quando você divide, resposta, 120 anagramas. Do total que eu tenho, que é 720, são 720 anagramas, ó. 720 anagramas da palavra volume eu posso formar. Porém, apenas 120 vão apresentar as vogais em ordem alfabética. Então, pessoal, a resposta seria o item C de casa. Eu sei que você está se perguntando, mas Thiago, eu gostei. É bem rapidinho que eu faço. Eu pego a permutação total e divido pela permutação da parte que foi estabelecida a ordem, acabou a questão sem nenhum problema. Mas eu queria entender por quê. Eu vou dizer agora. Segunda maneira de resolver, explicando agora passo a passo o porquê desse esquema de fazer direto, por que eu posso ganhar tempo. Bem, rapaziada, se você analisar com calma, a pergunta inicial é, no total, quantos anagramas você pode formar? No total, permutação de 6, 6 fatorial, dá 720. Pronto. Se a pergunta fosse, quantos anagramas no total eu posso formar? Resposta é 720. Não é isso? Me diga uma coisa. Quais são as maneiras que as vogais podem se apresentar dentro da palavra? Quais são as maneiras que as vogais podem aparecer? Elas podem aparecer na ordem E, O, U, E, U, O, E, U, E, U, E, O, E. Preste bem atenção nessa parte. O total de anagramas é 720. Eu tenho uma sacola com 720 palavras. As vogais dessas palavras podem aparecer em uma dessas 6 maneiras. Ou é o O e o U, o E antes do O antes do U, ou o E antes do U, o antes do O. São 6 maneiras que podem aparecer. 6.
Então o que eu vou fazer? Vou pegar os 720 e vou distribuir nas 6 classes que eu tenho. Então tem 720 distribuído em 6 classes. Se você dividir por 6, fica 120 para cada. 120 para cada. 120 para cada. 120 para cada. Rapaziada, me responda uma coisa. Quando você olha para isso aí, 720, 120, 120, 120, 120, 120, fecha no total, claro, 720 anagramas que eu tenho. Não é? As vogais podem aparecer de 6 maneiras. Mas isso eu já sabia que iam ser 6 maneiras. Por que, Tiago, são 6 maneiras? Não são 3 vogais? Então a permutação de 3, que é 3 fatorial, que dá 6 maneiras. Tudo bem? Então eu tenho 720 palavras, no total, que vão ter que aparecer de 6 maneiras distintas. Então tu pega 720 e dividindo em 6 caixinhas. Cada caixa vai ficar com 120. Pronto. O problema está pedindo as vogais em ordem. Me diga, qual das 6 caixas você vai pegar para levar embora? Aquela em que as vogais estão em ordem. Qual das caixas estão com as vogais em ordem? E, O, U, a primeira. Então, E, O, U será a resposta à questão. 120. Observe que foi só fazer a divisão 720 sobre 6, o que deu como resposta 120, que é o resultado da questão. Ou seja, das 720, quando eu distribuo em 6 classes, eu tenho, 720 distribuído em 6 classes, eu tenho simplesmente 120 para cada classe. Como ele quer as vogais em ordem, a resposta é 120. Foi justamente o que eu fiz, a permutação total, dividido pela permutação da parte que ele estabeleceu a ordem. Está aqui. A mesma coisa. Já sabe como é que faz direto? Morreu? Tranquilo? Questão show de bola, filé. Aquele abraço, a gente já volta no próximo vídeo. Valeu, galera!